e universidades, e ele deu aula, inclusive, para alguns seminaristas aqui da nossa paróquia também, o professor Isaac. Depois, professor, fique à vontade de se apresentar melhor, porque eu não tenho muitas referências a seu respeito, a não ser a boa fala da gente. O nosso velho de guerra, conterrâneo não, né, mas amigo nosso aqui da paróquia, Carlos Josafá, também está sempre conosco. Então, a nossa proposta, nós vamos dar início dessa forma. Cada um deles terá cerca de 10 minutos, falarão sobre o tema e depois a gente fica livre para as perguntas. Eu peço que não se alongue demais para que a gente possa cumprir os nossos prazos. Pode ser o primeiro? Eu me chamo Marcos, eu sou o vereador americano aqui do governo lá, do governo. Pois bem, nós vamos falar um pouco sobre o ecumenismo. Como já foi dito, faculdades e universidades, e ele deu aula, inclusive, para alguns seminaristas aqui da nossa paróquia também, o professor Isaac. Depois, professor, fique à vontade de se apresentar melhor, porque eu não tenho muitas referências a seu respeito, a não ser a boa fala da gente. O nosso velho de guerra, conterrâneo não, né, mas amigo nosso aqui da paróquia, Carlos Josafá, também está sempre conosco. Então, a nossa proposta, nós vamos dar início dessa forma. Cada um deles terá cerca de 10 minutos, falarão sobre o tema e depois a gente fica livre para as perguntas. Eu peço que não se alongue demais para que a gente possa cumprir os nossos prazos. Pode ser o primeiro? eu me chamo Marcos, eu sou o vereador americano aqui do governo lá, do governo. Pois bem, nós vamos falar um pouco sobre o ecumenismo. Como já foi dito, o pastor Isaac, cuidado de corrigir, ela tentou ser, desde no seu início, no século XVI, um movimento não contra a Igreja Católica, mas um movimento de reforma da Igreja Católica. Por isso mesmo, o nome reforma. Mas, por outro lado, a Igreja Católica Romana, depois o Frei Josafá poderá me corrigir se eu estiver falando uma bobagem, a Igreja Católica Romana se mostrou, naquela época, no século XVI, muito fechada com relação a algumas proposições de reforma. Nós podemos voltar ao século XV, problemas muito sérios com relação à própria Igreja Católica, problemas de autoridade, a briga quem tinha efetivamente o maior poder, se a figura do Papa, dos papistas, ou a figura do concílio, dos conciliaristas. Nós voltamos ao século XIV com relação à questão das disputas entre ideias, a briga entre as ordens religiosas, que está muito forte desde o século XIV, talvez desde o século XIII, e já no século XIII, entre os religiosos e os padres que não religiosos, particulares. Então, o ambiente da Igreja Católica era um ambiente de bastante debate, de bastante mesmo luta interna, e isso no século XVI chegou a um novo ápice. Em grande parte também porque a situação da hierarquia, a situação dos bispos e sobretudo dos cardeais, e também dos papas, naquela época, era uma situação não muito louvável. Era uma situação realmente onde nós poderíamos ver fazer críticas muito duras com relação ao aspecto moral do comportamento do alto clero. Da mesma forma, poderíamos fazer uma crítica muito dura com respeito a algumas doutrinas. Nessa época, em 1517,
um monge luterano, frade agostiniano, de nome Martinho Lutero, ele começou um movimento de crítica muito dura com relação a essa estrutura da Igreja Católica. Lutero não era anticatólico nesse momento, ele era um frade agostiniano, ele queria a reforma da Igreja. Antes dele, uma grande de pessoas também queria a reforma. Se nós nos lembrarmos, no século XIV, uma lei dominicana chamada de ver as necessidades de uma reforma, o nosso mestre da ordem dominicano, o grande, eu admiro toda essa pessoa, o grande cardeal Cajetano Tomás de Mil, ele foi carregado de interrogar o Lutero, mas por uma série de circunstâncias que não vem aqui ao caso, porque são circunstâncias muito complexas, ele não pôde efetivamente chegar a um acordo com Lutero, e Lutero acabou por ser excomungado pelo Papa Leão X. Isso aconteceu em 1520. De 1520 a 1530, Lutero buscou chegar a um acordo com a Igreja Católica. Mas sou da Igreja Presbiteriana, nasci na Igreja Presbiteriana Independente, lá em Macau, cidade do interior. Meu pai tem 8 filhos, dos quais eu sou o 8º. Ele me colocou o nome de Isaac, porque queria ter um filho pastor. E foi assim, uma orientação de Deus. Quando eu cheguei ao seminário, aos 18 anos, o diretor do seminário era o pastor Isaac, que inspirou meu pai a me dar esse nome. Eu tenho na minha vida assim, um marco muito grande no meu chamado, e eu diria como Paulo, vai de mim se não pregar o Evangelho. Eu tive uma experiência muito boa lá no Unify, passei um tempo desempregado mesmo, concluindo já o mestrado em filosofia, e um dia eu fui lá levar meu currículo como ex-aluno, e quando o Monsenhor Roxo viu que eu era ex-aluno, isso contou muito para a minha contratação, e ele achou que um aluno do Unify ter ido fazer o mestrado na Unicamp era algo muito significativo e acabou abrindo as portas. Então Deus tem sido maravilhoso para comigo. Eu conheci pessoas muito amáveis lá, tenho vários alunos, o Anísio, a Rosana, a Rose. A Rose tem sido uma intercessora da minha família. No dia que eu fui defender a minha qualificação de doutorado, meu filho mais novo passou muito mal, às 3 da manhã eu estava no pronto-socorro ainda. E mandei e-mails para várias pessoas, inclusive para ela. Ele orou por ele. Lá na Catedral de Sion, em Paris, o Padre Deus chorou pelo meu filho, e pela graça de Deus eu superei essa aprovação e consegui passar naquele exame. Fico muito feliz porque a igreja abre as portas para mim. A minha família sempre respeitou muito os católicos. Nós moramos numa cidade onde o padre era muito respeitado. Minha mãe nos ensinou a respeitá-lo. E eu vejo assim uma oportunidade de muito congraçamento, essa bênção que Deus me dá. Então, brevemente, eu queria falar algumas coisas sobre o ecumenismo. Inicialmente, eu queria fazer uma citação a respeito de uma preocupação com uma comunidade justa que havia na Grécia Antiga. Numa época de crise, o grande pensador Platão queria uma comunidade justa, e ele é conhecido, então, como autor de uma obra chamada República, onde ele imaginava que as pessoas que conhecessem a verdade e praticassem a justiça é que deveriam governar. Então seria o ecumene justo. Mas Platão, como
a maior parte dos gregos era preconceituoso. Ele não entendia que os bárbaros pudessem fazer parte dessa comunidade. E quem deu uma grande contribuição para abolir as barreiras entre os gregos, os bárbaros e os judeus foi o apóstolo Paulo, que disse que em Cristo Jesus não há judeu, grego, bárbaro, cita ou livre, nem macho nem fêmea, mas todos são um em Cristo Jesus. E o cristianismo então quebrou o conceito de uma cidade preconceituosa, voltada sobre si mesma, uma cidade como Atenas, que tinha, por exemplo, no século IV a.C., uma população de 400.000 pessoas. Dessa população, no máximo 70.000 eram cidadãos. As mulheres eram excluídas, os estrangeiros eram excluídos, as crianças eram excluídas, sem contar os servos e os escravos. O Hesíodo chega a comparar o escravo a um boi ou a casa. E Aristóteles compara o escravo a uma coisa. E Paulo, com base no amor de Cristo, fala de uma nova cidade. Uma cidade que é unida pelo amor. Uma cidade que os gregos tinham dificuldade de entender, porque os gregos perguntavam, depois daquelas batalhas entre a Pérsia e as cidades da Grécia, como é que um grego pode amar um persa?